Nós vamos receber hoje mais uma vez, aliás, já estamos recebendo, o doutor Eduardo Pereira, médico, cirurgião, intensivista, endoscopista. E hoje nós vamos abordar um assunto bem importante, mudanças hormonais que podem ocorrer no organismo em meio a esses casos de Covid e também doenças respiratórias como um todo. Doutor Eduardo, mais uma vez é sempre um prazer recebê-lo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jair. Bom dia, Kaline, ouvintes. É um prazer estar aqui e compartilhar aí sempre essas informações médicas. Doutor, essa questão de mudanças hormonais, cada vez mais nós ouvimos novos estudos, a gente fica sabendo de novos tratamentos e isso cada vez mais as pessoas estão tomando contato, né? Cada vez mais é muito comum as pessoas falarem de diagnóstico que aconteceu, se não com ela, mas com alguém bem próximo. Sim, é uma área da medicina e esse impacto, né, principalmente falando de Covid, esses doentes que acabam com uma forma mais grave, necessitando de terapia intensiva, internação, esse agente infeccioso viral, ele gera um impacto no nosso eixo neuroendócrino hormonal e gerando um grande desequilíbrio. Aí você pode ter uma repercussão de vários hormônios e hormônios importantes na manutenção da homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Aí a gente fala da pressão arterial, frequência cardíaca, sistema imunológico ligado toda a resposta de defesa do corpo. Doutor, isso tem acontecido como sequela? Ou seja, as pessoas passam por essa alteração em função da doença e depois se livram da carga viral, só que essa alteração hormonal, ela persiste? Na fase aguda, isso a gente já é bem conhecido de todos os médicos, né, que você tem esse desequilíbrio, né, pelo agente infeccioso. E depende a intensidade, né? Leve, moderado ou grave, aí você vai ter impactos diretamente relacionados a isso. Em relação à sequela, Jair, às vezes você, dependendo da idade do paciente, você pode sim também, num acompanhamento a nível ambulatorial, consultório, detectar isso. Quedas de determinados hormônios, hormônios da tireoide, hormônios ligados à supraadrenal, hormônios ligados à parte esteroide, aí, testosterona, estrógeno, enfim. Você, aí, caso a caso, a gente vai fazer uma avaliação criteriosa médica laboratorial e ver como esse paciente vai estar evoluindo e tendo queixas ou não ligadas a determinados hormônios. A Juscelene tem uma pergunta bem interessante. Ela ficou muito impactada, doutora. Ela foi fazer um check-up no ano passado e o endócrino pediu para ela 36 exames diferentes. Ela falou assim, fiquei surpresa, porque eu nem imaginava que fosse possível, né, um leque tão grande de exames. Ou seja, isso é benéfico hoje o profissional, quando ele tem essa oportunidade de fazer uma verdadeira varredura no paciente. Isso tem sido muito importante, doutor. E essa curiosidade dela de ter feito 36 sim, exames diferentes. Existem uma gama muito grande de exames laboratoriais e determinados momentos clínicos é importante você ter uma ideia com esse auxílio. O importante é sempre o que a gente fala, aquela medicina clássica, né, que você olha no olho, a anamnese bem feita, a conversa, o exame físico. Aí depois disso o médico vai direcionar os exames necessários para aquele paciente específico. E o exame, ele é um exame muito dinâmico. E quando a gente fala de hormônio, se você for olhar a parte salivar, a parte sanguínea, o hormônio ele vai agir no receptor. E às vezes a gente não tem uma tecnologia tão apurada para você saber realmente se aquilo que você está achando no exame de sangue traduz a realidade. O que eu estou querendo falar, Jair? Às vezes o paciente ele tem um quadro clínico clássico, com queixas, com alterações, e você olha um exame normal. Aí o médico chega e fala, você não tem nada, seu exame está normal. Então, por isso a necessidade de ser individualizado o tratamento, essa anamnese bem feita, o exame físico bem feito, esse acompanhamento, e aí o exame complementar ele vai vir de encontro a esse fechamento de raciocínio clínico médico. Muito bem, estamos ao vivo, entrevista do dia, nova manhã, 8h41. Doutor Eduardo Pereira, médico, cirurgião intensivista
endoscopista, nosso colega também, apresentador. Aliás, o programa lá na Tati Record TV é um sucesso todos os sábados. O doutor, me fala um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido pelos cirurgiões, pelos médicos, no Indaiatuba Day Hospital. Eu sei de algumas técnicas, né, que são técnicas hoje muito importantes, cada vez menos invasivas, né? Por Sim. exemplo, cirurgias que são feitas por endoscopia. Me fala um pouquinho mais sobre isso, doutor. Olha, hoje a gente vive um momento muito futurista em relação a cirurgias endoscópicas. Por exemplo, você pode fazer um tipo de cirurgia bariátrica por endoscopia. Ou seja, não há nenhum tipo de corte? Não, o aparelho... Não há uma incisão? Não há uma incisão, é uma endoscopia. Você, por endoscopia, acessa o estômago e faz suturas. Você costura o estômago e faz um tipo de técnica com uma redução de estômago. Essa técnica ela já é bem conceituada, ela já vem com um follow-up, aí, um segmento de mais de 5 anos no mundo, não só no Brasil, e com resultados bem significativos e bons. Ô doutor, e o que isso representa no tempo de recuperação? É muito mais rápido? O tempo é mais rápido, dependendo do paciente, você libera às vezes no mesmo dia, no máximo em 24 horas. O procedimento é feito com anestesia geral e você tem um público específico para esse tipo de procedimento. Aí você vai fazer toda essa análise para ver se vai ser elegível ou não esse paciente a esse tipo de técnica. Evoluindo também na parte de pâncreas, vias biliares, a gente tem a CPRE, que é um procedimento endoscópico também. Se por algum motivo o paciente ficou com uma pedra, um cálculo ali na via biliar, no colédoco, o endoscopista ele consegue acessar essa via pela papila duodenal, fazer um microcorte ali e remover a pedra. Às vezes tumores de pâncreas, você fazer uma biópsia, colocar uma prótese via biliar. Sem a necessidade também do corte cirúrgico. Sim, isso seria um procedimento totalmente endoscópico. Puxa vida. Nos casos de tumores, a gente vai levar esse paciente para a cirurgia, né? Que é o tratamento definitivo, mas às vezes uma pedra, que é uma situação benigna, o paciente já tirou a vesícula, que na grande maioria das vezes essa pedrinha pode vir da vesícula, ficou um resíduo ali, a gente não precisa submeter esse paciente a uma nova cirurgia e resolver por endoscopia. 8h43. Vamos lá, tenho 2 perguntas aqui em relação a hormônio pós-Covid. A Andréia Vilhalva, ela perguntou se é normal ter problemas de libido pós-Covid. Essa pergunta é muito boa, Andréia. A questão hormonal ligada à parte esteroide, por exemplo, testosterona, estrógeno, progesterona, por esse ataque infeccioso viral, você pode ter esse desarranjo desse eixo neuroendócrino hormonal. E aí esses níveis acabam reduzindo e aí gerar um impacto clínico. Pode sim, aí o seu médico tem que fazer toda uma análise, essa consulta e essa análise laboratorial sanguínea vem de encontro a realmente entender melhor o seu caso. Outra pergunta é da Francine Meirelles. Ela perguntou se as mulheres podem apresentar ciclos menstruais desregulados. Também. Essa situação da irregularidade menstrual vem dessa situação, desse desequilíbrio e alteração hormonal que acaba sendo impactada aí por essa ação viral e esse desarranjo desse eixo hormonal que eu citei anteriormente. Aí tem que procurar um especialista para fazer um tratamento tanto num caso quanto no outro. Sim, aí você, junto com o seu ginecologista, com o seu médico infectologista ou clínico geral, enfim, quem estiver cuidando de você, ele vai conseguir ter elementos médicos e laboratoriais para estar ajudando você a melhorar esse problema. Legal, doutor. É o tipo de coisa que com o tempo pode passar ou não, tem que realmente procurar uma ajuda médica? Depende da idade da paciente, mas normalmente você consegue com o tempo um equilíbrio, né? Nada é uma sequela permanente, que não teria uma resolução. Mas as mulheres que já estão num período ali na perimenopausa, quase entrando, às vezes pode ser um empurrão aí para talvez gerar algo definitivo. Então é por isso que
essa consulta, entender a idade, caso a caso, para dar uma opinião mais direcionada e correta. Ótimo. Doutor, me fala uma coisa, o programa lá na TV tá todo vapor, né? Jair, o programa tá todo vapor. Cada semana eu venho me apaixonando cada vez mais pela TV aqui, Record, a Tati. Essa semana a gente teve uma matéria espetacular com 2 menininhas de Indaiatuba, uma de 11 e uma de 9 anos, que andam no skate vertical. Nossa. Aquilo me impressionou e histórias, né? Vida real, Que legal. exemplos positivos. A gente está sendo muito bem recebido pelo público em casa, o pessoal dando um feedback bem interessante. E eu estou deixando esse lado meu que eu não conhecia tão bem, né? De TV, seguir e fluir naturalmente. Que legal, ô, doutor, e o que começou com um projeto ali de trazer, basicamente, informações de saúde, foi abrindo o leque, né? Legal isso, né? Porque hoje o senhor acabou de falar de prática esportiva, de modalidades, de curiosidades, ou seja, e tudo vai convergindo, né? Vai falando ali da importância, ou seja, embora a pauta às vezes não é uma pauta de saúde, mas ela acaba agregando também, né? Sim, e eu acho bem interessante essa visão do Saúde em Dia de mostrar exemplos positivos na prevenção de doenças. E aí, quando a gente coloca crianças, que o pai e a mãe já faz uma prática há muito tempo, a questão do exemplo bom, é lógico que a gente aborda um tema ou outro específico, levando o lado técnico, mas esse olhar mais assim para o público em casa, tentar pegar essa veia e jogar isso para o seu dia a dia, eu como médico acho que é de fundamental importância e chamo isso da medicina do futuro, dessa energia boa, energia expansiva, com os bons exemplos. Isso é fundamental. Doutor, fala um pouquinho mais, é 13h30, né? 13h30, todo sábado. O programa ele tem 3 blocos, são 30 minutos e a gente aborda tudo ligado à saúde. E independente se a pessoa é uma equipe multidisciplinar e pessoas, a vida como ela vem com várias pautas diferentes. Os assuntos do momento também, né, vai atualizando, ou seja, pautas de determinado assunto, determinada época também vai ser introduzido ali. Sim, você deixa bem atualizado o contexto atual, as pautas atuais. É bem dinâmico para o público em casa se sentir bem atualizado nas informações médicas, né? Eu tenho uma preocupação muito em relação à fonte, né? Fontes seguras, um filtro assim, bem feito, para entregar ao público uma informação de alta qualidade. Isso é sempre muito importante. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo. Esperamos contar com o seu conhecimento, com a sua participação em futuras edições aqui do Nova Manhã e sucesso lá na televisão. Sou telespectador também, curto o programa, viu? Obrigado, Jair. Olha, obrigado, Carlinho, convite. É sempre muito bom vir aqui na rádio e compartilhar com vocês aí essa parte ligada aos assuntos da medicina e saúde. Doutor Eduardo, uma excelente semana. Muito obrigado.